Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com as mãos na tua palavra, que não pode voltar para o Senhor vazia, palavra essa que é verdadeira, que é viva, poderosa e eficaz. Com as mãos na tua palavra, eu oro e te peço que revele a tua palavra a nós, a tua igreja na face da terra, aos teus filhos, às tuas ovelhas, porque tu és o bom pastor. Manifesta a tua glória e revela a tua palavra, para que ela não volte para o Senhor vazia. Que seja dado entendimento, sabedoria e revelação, segundo a sua vontade, segundo o seu poder, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? Amém. Amém, abençoados. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Pode se assentar. Glória a Deus pela sua vida. Graça e paz a você que está agora me assistindo pelo nosso site, www, site oficial do MGA, do Ministério Graça e Apostolado. Oficial, não tem outro. www.graceapostolado.com. Esse é o site oficial do Ministério Graça e Apostolado. O maior site de estudos em graça no mundo. Não existe um maior, tão completo como o site graceapostolado.com, tá? Também temos a nossa rádio MGA online. Você pode acessar www.radiomgaonline.com. 24 horas no ar, 24 horas online, 24 horas graça, 24 horas apostolado. www.radiomgaonline.com. Também temos nosso canal no YouTube. Entra no YouTube e se inscreva no nosso canal Ministério Graça e Apostolado. Se inscreva lá, ative o sininho para que você receba as mensagens da graça e do apostolado. Aproveitando que está no YouTube, se inscreva também no canal do Miloa. Procure lá no YouTube Miloa, Ministério de Louvor e Adoração. Miloa do MGA. Se inscreva lá, o melhor do louvor em graça. Amém? Graça e paz a você que está ao vivo pelo YouTube, a você que está ao vivo pelo Facebook. Graça e paz a todos vocês, aos que estão em todas as cidades e estados do Brasil e também em outros países, aonde Deus faz chegar essa imagem e essa minha voz. Graça e paz a todos vocês. Vamos dar uma salva de palmas ao Rei Jesus. Glória a Deus. Bem bonito. Você que não tem meu livro ainda, já estamos no volume 3, hein? Livro, série, Graça e Apostolado, volume 3. Os assuntos contidos nesse livro. O ministério da reconciliação, foi ele e não nós, e o fim da lei. São 180 e poucas páginas de pura graça e apostolado. Excelências e revelações. Você pode adquirir tanto o volume 3 como o volume 2 ou o volume 1, mas esse é o lançamento atual agora. Pode adquirir, me chama no nosso Facebook, Ministério Graça Apostolado, ou então nos vários grupos de WhatsApp, né? Grupos MGA de WhatsApp. No YouTube também tem o WhatsApp, o telefone, pode me chamar no WhatsApp e eu te envio para todo o Brasil e até para toda a terra, porque esse livro já foi para Angola, Moçambique, Portugal, México, Argentina, Colômbia. Então esse livro França, já está rodando o mundo. Não fique sem o seu, hein? Edição limitada. Não vende em nenhuma loja, nenhuma livraria evangélica do mundo não vende. Só no MGA. É um trabalho exclusivo do Ministério Graça e Apostolado. Então, ou você adquire aqui na sede em Santo André, ou então recebe pelos correios, tá? Nós enviamos pelos correios. Amém? Assunto novo hoje, hein? Hoje eu tenho um assunto novo. Deixa eu regular o som aqui. Hoje eu tenho um assunto novo e vai ser muito bom. E eu quero começar esse assunto de hoje, você colocando a mão na sua Bíblia. Põe a mão na sua Bíblia assim, ó. Fecha os seus olhos e vamos fazer uma confissão de fé. Diga comigo assim, ó: Senhor Jesus,
que o teu Espírito, o Espírito Santo, me revele toda a palavra de Deus. Diga amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Antes de eu entrar no meu assunto, eu quero ler João 14. Por quê? Para deixar claro que as minhas pregações, os meus ensinos, não são segundo ou conforme a ótica da teologia tradicional. Aliás, eu não prego teologia, eu não ensino teologia, eu ensino Bíblia, o que está escrito, e sem interpretar, sem colocar o que eu penso, sem colocar o que eu acho, mas crendo como está escrito. Então, o assunto de hoje, ele vai ser tão importante, que eu preciso ler João 14, 26. Por favor. João 14, 26. O Senhor Jesus diz: mas o Consolador, quem que é o Consolador? O apóstolo Marcos Gomes? Não. Não é o apóstolo Marcos Gomes. Nós temos que crer na Bíblia como está escrito. Nós temos que ensinar a palavra de Deus como está escrito. Então, quem é o Consolador? João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, está claro quem é o Consolador, que o Pai enviará em meu nome. Quando ele disse isso, não tinha enviado ainda, mas agora já enviou, porque ele já morreu e já ressuscitou. Coríntios 3,16, nós somos templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Está claro ou não está claro? Diga comigo, coloca a mão na Bíblia, coloca a mão aí. Diga assim, ó: está escrito e eu creio. O Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Diga amém. Quem crê no Espírito Santo? Então eu vou fazer essa pregação, eu vou fazer esse ensino, esse apostolado que eu vou trazer hoje, é mediante o poder do Espírito Santo em mim e sobre mim. Alô, eu vou falar movido pelo Espírito Santo. Eu não quero usar, e nem posso, e nem vou usar a teologia. Porque esse assunto aqui, que eu vou falar hoje, muitos usam a teologia para falar sobre esse assunto. Mas a teologia, ela não pode estar no lugar do Espírito Santo. Se eu usar a teologia, o que é a teologia? É o estudo sobre as coisas de Deus. Teo, Deus. Logia, estudo. Teologia, o estudo sobre Deus ou sobre as coisas de Deus. Mas esse estudo, ele é humano. Esse estudo é humano. Ele é limitado. Por quê? Porque é um estudo feito por homens que chegaram a uma conclusão X, Y ou Z. Se quiser escrever isso, a teologia é uma conclusão humana. Por isso que eu disse que eu não vou usar, não quero e não posso usar a teologia. Eu já não uso em nenhuma pregação minha, mas eu não posso usar, principalmente nesse ensino que eu vou trazer hoje. Porque se eu usar a teologia, aí vem aquela conversa antiga, né? Porque no hebraico, porque no grego. Mas se eu for pregar para analfabeto, né? Se eu vou numa tribo de índio, eu vou ter que usar o grego, o aramaico, hebraico, para índio, que não sabe nem ler. Não que os índios não saibam ler, é só uma comparação. Mas imagina uma tribo de índio, ou se eu vou numa cidadezinha distante do sertão, onde tem uma família iletrado, indouto, inculto, que não sabe ler, que não tem leitura, que é analfabeto, eu vou usar grego para quem é analfabeto. Às vezes a pessoa não tem nem Bíblia, eu vou usar grego, vou usar hebraico, vou usar aramaico. Isso é teologia. Então, eu não vou usar a teologia como em 27 anos de ministério, não uso. Eu vou usar o Espírito Santo, que ensinará todas as coisas. João 14, 26. Está claro ou não está claro? Porque o Espírito Santo, o que Jesus disse em João 14, 26? Diga comigo, Jesus diz:
O Espírito Santo me ensinará todas as coisas. Diga para o seu irmão aí, ó. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Quem disse isso? Jesus. E antes que eu entre no meu assunto, o que Paulo disse sobre o que Jesus disse? O que Jesus disse? Que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. João 14, 26. E o que Paulo falou sobre isso? Romanos 8. Para que eu entre no meu assunto. Romanos 8. E então vou entrar no meu assunto. Eu estou fazendo uma preparação para que eu entre no meu assunto. Porque o assunto de hoje é um assunto forte, polêmico. Para muitas igrejas. Até para algumas em graça. Que parece que mudaram o conceito de Paulo, usando a teologia. Porque se você usar a teologia, vai mudar o conceito de Paulo. Se você usar o Espírito Santo, não. Tá claro? Por isso que eu não vou usar hebraico, grego e aramaico. Eu vou usar o Espírito Santo, que Jesus disse que nos ensinará todas as coisas. Tá claro aí, tá entendendo? O que Jesus disse? Que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. E o que Paulo falou sobre isso? Romanos 8, versículo 16. O mesmo Espírito, está em maiúsculo, Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então você vê que Paulo estava com Jesus. Pegou, tá claro? O que Jesus diz em João 14, 26? O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. E o que Paulo disse? Romanos 8, 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito. Tem nada de teologia, não tem essa conversa. Eu sou filho de baiano. Eu sou andreense, nasci em Santo André, paulista, sou de São Paulo, e brasileiro do Brasil. Tem nada a ver com grego, tem nada a ver com hebraico, tem nada a ver com aramaico. Eu não tenho nada a ver, eu sou filho de baiano. Então eu não posso chegar numa tribo ou na igreja e vir com eloquência, ou como Paulo falava, sabedoria de palavras, ou filosofias. Eu não posso. Então não posso e não quero usar a teologia, principalmente para esse assunto de hoje. Por que eu não posso e não vou? Porque a teologia, sobre o assunto de hoje, a teologia fala outra coisa. A Bíblia fala uma coisa, o apóstolo Paulo fala uma coisa, mas quando vem, ou quando usam, ou quando apelam para a teologia, ela fala outra coisa, contrariando Paulo. E contrariando Paulo, está contrariando quem? O Espírito Santo. Que Jesus diz que nos ensinará todas as coisas. Que Paulo diz que é quem testifica com o nosso Espírito. Porque se eu usar a teologia, ela vai mandar o Espírito Santo embora. Tipo assim, não preciso que ele testifica. Porque no grego, no hebraico e no aramaico, aí manda o Espírito Santo embora. Estão entendendo? Está claro? Ou não está claro? Para terminar, 1 Coríntios 2. Vou falar como Paulo falou. Isso antes de eu entrar no meu assunto, hein? Para terminar, eu vou falar como Paulo falou, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 2. E então vou entrar no meu assunto e vou dar o tema de hoje. 1 Coríntios 2, verso 2. Paulo disse: pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Versículo 4. 1 Coríntios 2, 4. Paulo diz: a minha palavra e a minha pregação, e daqui a pouco eu vou fazer uma pregação. Coríntios 2, 4, Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração, olha ele aqui, olha ele aqui que Jesus diz que ensinaria todas as coisas. Olha ele aqui que Paulo diz que é quem testifica com o nosso Espírito. Coríntios 2, 4, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder. Demonstração do Espírito. Está em maiúsculo, é o Espírito Santo. Ah, papai. Então, eu vou apelar sim para fazer essa pregação. Eu vou apelar sim para fazer esse ensinamento.
Eu vou depender, eu vou me apoiar sim para fazer essa pregação e esse ensinamento. Mas não em teologia de homens, mas no Espírito Santo, no poder de Deus. Amém? É só uma introdução. Agora eu vou entrar no meu assunto, anote aí, Bíblia, papel e caneta. Você que me assiste agora em algum lugar na face da terra, escreva aí o tema: variedade de línguas. 2 pontos. Um dom do Espírito Santo. Esse é o tema desse apostolado, nessa quarta-feira. Variedade de línguas. Variedade, que vem de várias. Algumas versões diz diversidade de línguas. O tema de hoje, variedade de línguas. 2 pontos. Um dom do Espírito Santo. Tá claro esse tema? 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos à mensagem dessa noite, que é para toda a igreja de Cristo na face da terra, cuja mesmo ele é o cabeça. Vamos ao apostolado dessa noite, que é para todos os eleitos de Deus, independente se estão aqui, se estão ali, se estão acolá, se estão perto ou se estão longe. Os eleitos de Deus, as ovelhas do Senhor Jesus, porque ele disse em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. E agora, ovelhas do Senhor, vocês vão ouvir a voz do bom pastor. Vocês vão ouvir a voz do bom pastor. Quem veio para ouvir a voz do bom pastor? 1 Coríntios 12, versículo 10. Vai anotando todos os textos. Por isso, Bíblia, papel e caneta. Esse assunto vai ficar muito bem explicado nos seus mínimos detalhes. É o objetivo, tá? Não vou terminar hoje. Será uma série de ministrações, tá? Cada ministração terá um subtítulo. O subtítulo de hoje, variedade de línguas. Um dom do Espírito Santo. Então, poderia até dizer parte 1, porque eu vou falar sobre outros assuntos depois, nas próximas ministrações. 1 Coríntios 12, versículo 10. Coloque o seu dedo no verso 10. O que Paulo diz em 1 Coríntios 12, verso 10? A outro, a operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, daqui saiu o tema da mensagem, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Eu comecei essa ministração dizendo que não iria usar a teologia. Eu não posso usar teologia. Porque a teologia, ela muda o que Paulo falou. Eu tenho 52 Bíblias. O que Paulo falou, eu já consultei Bíblia, a Bíblia Figueiredo, de 1867. Eu consultei a Bíblia, não consultei a teologia. Bíblia Figueiredo de 1867. Nós estamos em 2019. Mas eu já consultei Bíblia de 1727. 1727, está longe, hein? Consultando a Bíblia, não consultando a teologia, porque a teologia é o que os homens falam da Bíblia. O que a Bíblia de 1827 diz? O que a Bíblia de 1727 diz? A mesma coisa que a Bíblia de 2019 diz. Coríntios 12, 10. A outro, variedade de línguas, e a outro, interpretação de línguas. Todas as Bíblias diz interpretação. A teologia muda e chama do quê? De tradução. Mas nenhuma Bíblia está escrito tradução. Todas as Bíblias diz interpretação. E eu comecei esse ensino dizendo o quê? Que eu ia depender do Espírito Santo. Que Jesus disse que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas.
Paulo diz que o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito. Já orei para que o Espírito Santo testifique com você se é tradução, como diz todas as Bíblias, ou se é interpretação, como diz todas as Bíblias, ou se é tradução, como diz a teologia humana, denominacional. Porque a teologia, ela não é universal. Escreva isso. A Bíblia é universal para todos os povos. A teologia não. A teologia batista é uma, a teologia pentecostal é outra, a teologia Testemunho de Jeová é outra, a teologia adventista é outra teologia. Então tem várias teologias, mas a Bíblia é uma só. Está claro ou não está claro? Eu tenho 52 Bíblias, fora essas de 1800 e lá vai fumaça. Todas as Bíblias diz interpretação de línguas. Alguns pastores, algumas igrejas, algumas denominações, algumas teologias, alguns teólogos mudam o que está escrito, trocam sutilmente, mesmo escrito interpretação, eles falam tradução. Vocês não têm uma pergunta a fazer? Por que eles fazem isso? Por que eles mudam? Eles mudam na cara dura. Tem pastor aí que muda, tem pastor no Rio de Janeiro que muda. Você está com a Bíblia aberta e ele está mudando. Ele está mudando o que está escrito. Está escrito interpretação e ele fala que é tradução. Na pregação dele ele fala. Isso é sutileza. Colossenses 2:8. Vede que ninguém vos engane com palavras persuasivas, segundo as vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. O que é sutileza? É o Senhor estar com a Bíblia aberta, escrito interpretação, e ele dizer tradução. Dá um sinal quem está entendendo. Mas tem uma pergunta. Tem uma pergunta. Diga bem forte. Por que eles mudam? Porque se eu colocar o termo bíblico, que é interpretação, eu vou ter que crer no Espírito Santo, que não vê. E que pode tanto se manifestar como não se manifestar. Pode manifestar agora, pode manifestar o ano que vem, ou daqui 400 anos, que foi o tempo de Malaquias para Mateus. Que quando parou Malaquias, você não vê isso. Mas de Malaquias até Mateus ficou 400 anos Deus sem falar nada. Deus não falou nada por 400 anos. Até que Mateus 1. Aí nasceu Jesus, babá. Mas Deus ficou 400 anos sem falar. É novidade? Não é. Porque quando Deus disse que enviaria o libertador para Israel, demorou 430 anos para que Moisés nascesse. Então não tem novidade nenhuma. Alô? Olha o que é depender de Deus, que é o Espírito Santo, e olha o que é depender da teologia. Depender de Deus tem que esperar. Pode ser agora, pode ser já. Pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui meia hora, pode ser amanhã, pode ser a semana que vem, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem, pode ser daqui a 30, 40, 50 anos. Hebreus 2:4, segundo a vontade de Deus. Agora, e a teologia? Como a teologia não quer esperar Deus, eles pegam e mudam. Por quê? O termo bíblico, Coríntios 12:10, variedade de línguas, que é um dom do Espírito Santo, e interpretação de línguas. Mas a pergunta é essa: por que eles mudam? Porque todos os textos que Paulo diz falar em línguas, eles falam que é idiomas. E isso é uma heresia. E não sou eu que vou te dizer que é uma heresia. Porque o primeiro texto que eu li hoje aqui, João 14:26, Jesus diz que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Não sou eu que vou falar, é o Espírito Santo. O segundo texto que eu li aqui, Paulo disse em Romanos 8:16, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então o Espírito Santo vai testificar com você. Porque a Bíblia diz interpretação. E os homens, a teologia diz tradução. Por que eles mudam? Porque os textos que Paulo fala sobre falar em outras línguas, eles falam que essas línguas são idiomas.
tipo alemão, japonês, chinês, coreano, libanês, idiomas. Então, se são idiomas, não se interpreta. Se são idiomas, se traduz. Tipo, em português, casa. Em inglês, house. Então, eu não vou interpretar, eu vou traduzir. House, casa. Apple, maçã. Orange, laranja. Egg, ovo. Fish, peixe. Então quer dizer, eu não estou interpretando nada. Ou em outras palavras, não estou e nem preciso do Espírito Santo. Não preciso do Espírito Santo. Porque eu mesmo estou o quê? Traduzindo. Olha como que é maligno essa teologia. Por que maligno? Porque você está percebendo que se eu mudar a palavra interpretação para tradução, eu estou tirando o Espírito Santo do centro? Por quê? Porque se é tradução, eu não preciso do Espírito Santo. Ué, se eu vou traduzir o inglês, eu falei algumas palavras aqui em inglês. Se eu vou traduzir o inglês e você não sabe nada de inglês, você vai no CCAA, você vai no FISC, você vai na cultura inglesa, você vai fazer você vai numa escola de inglês, aí você vai aprender a traduzir. Bus, ônibus, car, carro, boy, menino, girl, menina. Então, se você for para a escola de inglês, você não vai precisar do Espírito Santo. Você vai aprender a traduzir. Outro sinal e evidência que não é tradução e interpretação está onde? 1 Coríntios 12, versículo 7. Abre aí. Você leu o verso 10? Leia o verso 7. O tema de hoje, variedade de línguas. 2 pontos. Um dom do Espírito Santo. Se fosse idiomas, alemão, francês, inglês, russo, não seria um dom. O dom do Espírito Santo falar alemão? Porque quem nasce na Alemanha fala alemão. Quem nasce nos Estados Unidos fala inglês. Que dom que é esse? Não tem novidade nenhuma? Tá vendo que a teologia ela é fraca? Alô, tá percebendo que quando chega a verdade pela unção do Espírito Santo, a teologia vai caindo por terra? Pô, é verdade mesmo, né? Se fosse tradução, né? Então, tradução, então idioma não é dom nenhum. Tá falando alemão? Mas quem nasce na Alemanha fala alemão naturalmente. Você não sabe falar inglês, mas quem nasce na Inglaterra, quem nasce nos Estados Unidos fala inglês naturalmente. Isso não é nenhum dom. Isso é língua natal. A nossa língua natal é o português. Por quê? Porque eu moro no Brasil. Eu sou brasileiro, paulista, andreense. No Brasil, independente do estado ou cidade, se fala a língua portuguesa. Essa é a nossa língua natal. Isso não é dom de Deus. É a língua natal. A língua natal de quem mora na Inglaterra ou Estados Unidos é o inglês. Isso é língua natal, isso não é dom. São idiomas. Não se interpreta, se traduz. Mas a variedade de línguas, Coríntios 12, verso 10, não fala de idiomas. Fala do quê? De dons do Espírito Santo. Digam comigo, como funciona esses dons? Diga isso. Bom, como o dom é do Espírito Santo, ele não funciona como eu quero, a hora que eu quero. Porque o dom é do Espírito Santo. Então como é que funciona? Como é que atua esses dons? Como é que opera? Coríntios 12, verso 7. Paulo já começou dizendo, a manifestação do pastor Marcos Gomes. Ah, não é? 1 Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo. Coríntios 12, verso 7. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora preste atenção, porque o assunto mor, aqui o tema, o âmago dessa ministração é o Espírito Santo. Preste atenção. Quem sabe aqui o primeiro texto que eu li? João 14, 26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. O segundo texto que eu li,
Romanos 8,16. O mesmo Espírito Santo testifica, né? Coríntios 12, verso 10. Há outro pelo mesmo Espírito Santo, variedade de línguas. Coríntios 12, versículo 7. A manifestação de quem? Do Espírito Santo. Está claro para você que o Espírito Santo é Espírito. E esses dons não são dons humanos, terrenos, carnais. Se o Espírito Santo é Espírito e os dons são do Espírito Santo, logo são dons espirituais. Se essa variedade de línguas, eu estou dando uma de besta, se essa variedade de línguas fosse variedade de idiomas, não seria um dom do Espírito Santo, porque quem mora na Alemanha já nasce falando alemão. Ou seja, Coríntios 12, 7 seria uma mentira, uma farsa. Por quê? Porque quem mora na Alemanha, o Espírito Santo não ia precisar se manifestar, porque ele já nasce falando alemão, o outro nasce falando japonês, o outro nasce falando inglês. Então o Espírito Santo não ia precisar se manifestar em ninguém. Então, tem caneta aí? Ah, papai, variedade de línguas é um dom do Espírito Santo, não idiomas de língua natal, tipo português, alemão, russo, castelhano, japonês. Isso é língua natal. Isso sim é idioma. Quem está entendendo? Pastor, mas lá em Atos 2, na descida do Espírito Santo, falaram idiomas e eram línguas. Eu vou entrar nesse assunto depois. Depois eu vou falar sobre isso. Depois eu vou falar sobre isso aí. Porque lá está escrito que cada um ouvia na sua própria língua. Depois eu vou falar sobre isso. Porque foi um tipo de manifestação do Espírito Santo. Mas esse tipo de manifestação do Espírito Santo não é a padrão para todos. Porque segundo a Bíblia, ele se manifestou de formas diferentes. Lá em Atos 2, de uma forma. Lá em Atos 10, de outra forma. Lá em Atos 19, de outra forma. Depois eu vou falar sobre tudo isso aí. Agora, o que Paulo disse em 1 Coríntios 12, verso 1? Ora, irmãos, a respeito dos dons... Quer que eu pegue a Bíblia? Coríntios 12, verso 1. Ora, irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é uma pessoa ignorante? Ou melhor, ele não está falando de pessoa, está falando de irmãos, de crentes. Quando ele disse irmãos, está falando com os crentes, com a igreja. Então Paulo está dizendo, igreja, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos. Não é Paulo falando com o ímpio, falando com a igreja. Não quero que sejais ignorantes. Ou seja, eu não quero que vocês desconheçam esse assunto. Vocês precisam entender sobre esse assunto. Conhecer para entender e compreender. O tema de hoje, variedade de línguas. 2 pontos. Um dom do Espírito Santo. Pastor, prova que é um dom do Espírito Santo. Mas eu já li. Coríntios 12, versículo 10. Há outro, pelo mesmo Espírito, variedade de línguas. Tem caneta aí? E o irmão gêmeo da variedade de línguas é a interpretação de línguas. Digam comigo, está escrito. Interpretação. Diga, não tradução. Diga, a Bíblia diz interpretação. Diga, a teologia diz tradução. Quem fica com a Bíblia? Porque se estiver escrito, eu creio. Agora vamos entrar no âmago da explicação sobre o dom de variedade de línguas. Alguém dirá assim, apóstolo, você está falando de falar em línguas? Sim. Línguas estranhas, né? Olha, o termo bíblico é variedade de línguas. Vamos ficar na Bíblia. Isaías 28 falou línguas estranhas. Marcos 16, Jesus diz, falarão novas línguas. Mas o termo apostólico, Coríntios 12, 10, é
variedade de línguas. Algumas versões antigas, João Ferreira de Almeida, diversidade de línguas, que é a mesma coisa que variedade. Diversidade, diversos. Variedade, vários. Tá claro? Vamos entrar agora no âmago. Olha onde Paulo vai entrar, hein? E eu vou entrar também, porque se ele pôs esse fundamento, eu tenho que edificar sobre o fundamento que ele pôs. Ou seja, eu não posso falar o que Paulo não falou. De novo, e mais, eu não posso mudar o que Paulo falou com minhas interpretações teológicas. Se Paulo disse interpretação, como que eu vou falar tradução? Se a Bíblia diz línguas, como que eu vou falar idiomas? Se fosse idiomas, estava escrito idiomas. Além de, se fosse idiomas, não estaria escrito interpretação, mas tradução. Eu estou te mostrando dois caminhos. O caminho do Espírito Santo, que é o caminho bíblico, e o caminho dos homens, que é a teologia, que é a tese, que é a interpretação. Quem está entendendo? Esse assunto é para maduros, para crentes. Eu vou entrar pela terceira vez, vou falar essa frase. Eu vou entrar no âmago da exímia explicação sobre o dom de variedade de línguas, que é a irmã gêmea do dom de interpretação de línguas. Aliás, para terminar, antes que eu entre nesse assunto, mais uma vez, Coríntios 12, 10, ó, a última linha do verso 10. Variedade de línguas e outro, interpretação de línguas. Por que é interpretação e não tradução? Porque a mensagem que é dada por uma manifestação do Espírito Santo, através do dom de variedade de línguas, ela não é traduzida. Por quê? Porque às vezes a frase em línguas é uma frase grande. E a interpretação é só uma palavra. Entendeu? Por isso que tem essa diferença. A frase em variedade de línguas pode ser uma frase enorme. Alguém pode falar em línguas uma frase enorme. Várias palavras em línguas. Mas a interpretação pode ser uma frase só. Por quê? Diga, porque não é tradução. Diga, é interpretação. Quem entendeu? E o que é interpretação? Interpretação é um dom do Espírito Santo. É como interpretar sonhos. José não interpretou os sonhos de Faraó? É o mesmo dom. Esse dom já existia na lei. Tá? Interpretação de sonhos é irmão gêmeo da interpretação de variedade de línguas. Que é irmão gêmeo do dom de discernimento. Porque para você interpretar, você precisa ter o quê? Discernimento. Então está tudo parente. Variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento, tem caneta aí? São 3 dons de revelação. Variedade de línguas, interpretação de línguas, discernimento, são 3 dons de revelação. Porque se você ler Coríntios 12, Paulo fala de 9 dons. Vamos contar? Vamos contar antes que eu entre no outro assunto. Coríntios 12, versículo 8. Versículo 8, vamos contar. Coríntios 12, 8. A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Diga, palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Uma outra versão, João Ferreira, diz palavra do conhecimento. Diga, palavra do conhecimento. Verso 9. A outro pelo mesmo Espírito fé. Já são 3. Coríntios 12, 9. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Já são 4. 4 dons. Coríntios 12, versículo 10. A outro a operação de milagres. Já são 5. Coríntios 12, 10. A outro profecia. Já são 6. A outro discernimento de espíritos. Já são 7. Coríntios 12, 10. A outro variedade de línguas. São 8.
E há outro, Coríntios 12:10, interpretação de línguas, que dá quantos dons? 9. Tá claro ou não tá claro? É uma vergonha crente não saber que são 9 os dons espirituais, hein? E mais vergonha ainda se não entende nada sobre esses dons. Porque Coríntios 12:1, Paulo disse para não serem ignorantes a respeito dos dons espirituais. E o pior que ignorante é os que estão por aí falando besteira. Aí é pior que ignorante, né? Que é ignorante ao quadrado. Além de não entender a raiz, o âmago do Espírito Santo, usa a teologia para falar besteira e confundir a igreja com falsas interpretações e teses teológicas humanas. Por isso que nessa pregação eu ensino, eu estou precisando e dependendo de quem? Do Espírito Santo, que Jesus diz que nos ensinará todas as coisas. Que Paulo diz que testifica com o nosso Espírito, papai. Hoje é assunto para maduro, hein? Assunto para maduro. Quantos são os dons? Quantos? Quantos? 9. Então só uma deixa. São 9 dons divididos em 3 grupos de 3. Depois vou falar mais sobre isso. São 9 dons divididos em 3 grupos de 3. Então vou falar só sobre 3. Dons de revelação, variedade de línguas, interpretação de línguas e discernimento. São 3 dos 9 dons, só que esses 3 são dons de revelação. Por quê? São dons que revelam algo. Ah, adivinhação. Revelação, irmão. Ah, mas não tem mais revelação. Ué, então o Espírito Santo não existe. O Espírito Santo não existe? Porque Coríntios 12, verso 7, Paulo disse que a manifestação do Espírito é dado a cada um naquilo que for útil. A um pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo Espírito, a outro pelo mesmo... Então como é que não existe? Se não existe dons espirituais, então o Espírito Santo não existe. Porque os dons são dele, é do Espírito Santo. Fala besteira, meu. Você vai falar que o Espírito Santo não existe? Então a questão que muitos não sabem explicar, tá claro? E por que não sabem explicar? Porque não entendem nada sobre dons espirituais. Aí, ao invés de consultar o Espírito Santo, vai consultar a teologia. Aí volta falando besteira para a igreja. Falando um monte de heresia, falando um monte de besteira. Porque ao invés de consultar o Espírito Santo, foi consultar a teologia. De A, B, C ou D. Que é sabedoria humana, terrena, carnal. E a diferença do MGA é que logo no começo eu já falei que nós íamos o quê? João 14, 26. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. O apostolado diz, Coríntios, Romanos 8, 16. O Espírito Santo que nos testifica. Então, o nosso apoio, o nosso fundamento aqui não é tese, não é interpretação, não é teologia. É o Espírito Santo. Quem pode aplaudir? Quem crê que o Espírito... Alô, Romanos 8,16. Quem crê que o Espírito Santo testifica? Quem crê? Quem crê que o Espírito Santo testifica? Então é Ele que vai nos ensinar. Amém, abençoados? Então eu não posso deixar de crer no Espírito Santo para crer num homem. Tá claro? Como é que eu vou deixar de crer no Espírito Santo para crer no que o homem está falando? Não posso. Por que eu não posso? Porque João 14, 26, Jesus disse que é o Espírito Santo que nos ensinará. E Paulo disse em Romanos 8, 16, que é o Espírito Santo que testifica. Eu não posso deixar de crer no Espírito Santo para crer no que o homem está falando. Por isso que você ouve alguns pastores por aí, até falar sobre dons espirituais, e não testifica. Tem pastor aí fazendo piadinha com dons espirituais, não tem? Tem pastor fazendo piadinha com o dom de línguas? O Espírito Santo não testifica. O Espírito Santo, quando tal pastor faz piadinha do dom de falar em línguas, o Espírito Santo dá um passo para trás e deixa ele falando besteira sozinho. Aí as pessoas que estão ouvindo aquele pastor não recebem o gosto do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não testifica, porque ele está falando besteira. Ele está fazendo piadinha, zombaria de um dom que é divino, que é do Espírito Santo.
Então o Espírito Santo não testifica. Por isso que muitos não sentem o gozo e o prazer e o testificar do Espírito Santo quando tal homem está fazendo piadinha de dons espirituais. Tá claro ou não está claro? Porque quem vai testificar não é o pastor Marcos. Porque eu posso morrer a qualquer momento, mas o Espírito Santo permanece para sempre. É ele que vai testificar. Agora, alguns lugares aí não ensinam os crentes a crer no Espírito Santo. Ensinam os crentes a crer no homem, no pregador. Isso é lamentável. Porque o homem é mortal. Alguns lugares aí, ao invés de levar a igreja a crer no Espírito Santo, que é o próprio Deus. João 4:24, porque Deus é Espírito. Ao invés de levar a igreja a crer no Espírito Santo, leva a igreja a crer no que o homem está falando. E lamentável quando uma igreja dá risada junto com um homem que faz piadinha sobre dons do Espírito Santo. Isso é lamentável. Isso é uma igreja reprovada por Deus. Como tal pregador está reprovado por Deus. Porque quando o Espírito Santo não testifica do que o pregador fala, é porque está reprovado por Deus. Alô? É o que Paulo disse em 2 Coríntios 13. É só você ler depois. 1 Coríntios 14. Eu vou entrar no âmago da exímia, não minha, da exímia explicação de Paulo sobre o dom de variedade de línguas. Quer que eu fale de novo essa frase? Eu vou entrar agora no âmago, no centro da exímia explicação. Porque em toda a Bíblia, a única parte, o único lugar que Paulo explicou eximiamente sobre o dom de variedade de línguas é em 1 Coríntios 14. Abre aí. E se tiver escrito, eu creio, vamos ler. Mas vamos ler guiados pelo Espírito Santo. Não guiado pelos homens. Não guiado pela teologia. Não guiado pelas interpretações. Não guiado pelas teses. Não. Nós vamos ler 1 Coríntios 14, firmado em João 14:26. Abba, Pai. Diga que o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Diga, foi o que Jesus disse. Em João 14:26. Estamos falando em linha com a Bíblia? Estamos pensando em linha com a Bíblia? Então estamos no centro do apostolado. Está claro que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo? Diga, vamos aprender com o Espírito Santo. João 14, 1 Coríntios 14, versículo 1. Vamos fazer agora uma leitura e uma explicação do que Paulo escreveu. 1 Coríntios 14, verso 1. Segui o amor e procurai com zelo. Procurai. Verbo procurar no imperativo. Procure agora. Procure já. Ou no mínimo, procure. Imperativo. Procure. Procurai. Diga, eu devo procurar. Procurar quer dizer buscar, né? Em outra parte de Coríntios 12, ele disse buscai. Coríntios 14, 1. Segui o amor e procurai com zelo. O que é que ele mandou procurar com zelo? Os dons espirituais. Está claro ou não está claro isso aí? Não precisa nem explicar, né? 1 Coríntios 14 é o apostolado. O mesmo que disse pela graça sois salvos, Efésios 2:8, está dizendo em Coríntios 14 para procurar os dons espirituais. O mesmo que disse que o diabo foi aniquilado em Hebreus 2:14, está dizendo para procurar os dons espirituais. É o mesmo. É o apostolado. O mesminho que disse pela graça sois salvos, está dizendo procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Quando ele diz principalmente, ele não está dizendo que os outros não valem para nada. Que ele já incluiu os outros. Ele diz procurai com zelo os. Está no plural. Os que são quantos? Coríntios 12. Quantos são? 9. Então procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E eu já vou te falar logo o que é profetizar. Pastora, me dá uma toalhinha, por favor. Pois o que fala em língua, coloca o seu dedo para você acompanhar a leitura. Coríntios 14, 2.
Pois o que fala em língua. Então, no mínimo, ele está dizendo que tem gente que fala em língua. É o que subentende na língua portuguesa. Pois o que fala em língua... Vamos continuar. Coríntios 14, 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens. Para aí. Isso aqui já desmascara a heresia e a tese teológica de dizer que não são línguas, que são idiomas. Por que desmascara? Porque Paulo está dizendo que quem fala em língua não fala aos homens. Ora, se línguas fosse idioma, se fosse alemão, fosse russo, japonês, castelhano, não são línguas que se falam aos homens? Está claro ou não está claro? Então ele não está falando que essas línguas aí são idiomas. Porque ele está dizendo que não fala aos homens. Se eu moro no Brasil e você fala português, você está falando aos homens. Se eu moro na Alemanha e você fala idioma em alemão, então você está falando com os homens. Mas Paulo diz, o que fala em língua não fala aos homens. Então não é um idioma que está falando. Porque se fosse idioma, falava aos homens. Você vê como que o Espírito Santo nos conduz? Dá um sinal. Ele não deixa as coisas claras. Alô? Ele não testifica com você? Eu tenho gozo, eu tenho alegria aqui. Eu não tenho dúvida. Eu tenho gozo, alegria, prazer. Por quê? Porque eu estou falando pelo Espírito Santo, como está escrito. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Um dia eu vi um pastor questionar isso aqui. Sabe o que é questionar? Ah, mas Deus não precisa que eu fale numa língua que ninguém... Ô, irmão, você quer ensinar Deus? Você quer ensinar como que ele tem que ser Deus? Isso é uma vergonha um pastor falar isso, né? Pondo dúvida na igreja. Isso é pôr dúvida na igreja. Pôr fortaleza. Regina, eu não posso nunca dar a entender que parece que Deus está errado. Tipo assim, você acha que Deus vai usar alguém para falar em outra língua que eu não entendo? Eu não acho nada, irmão. Eu creio no que está escrito. Eu não tenho que achar nada. Eu não acho nada, eu creio na Bíblia. É uma vergonha, é lamentável pastores que se chamam pastores colocando dúvida na igreja. E dúvida a respeito do Espírito Santo. Eu não estava no dia que Deus criou os céus e a terra. Não conscientemente. Jó diz que estávamos lá. Não lembramos porque não tínhamos alma. Éramos apenas espírito. Então eu posso dizer que eu não estava lá porque eu não estou lembrando, porque eu não tinha alma. Mas Deus criou os céus e a terra. Estávamos lá em espírito. Eu já estava lá em espírito. Então é algo que nós cremos. Mesmo sem entender. Porque eu não tinha alma, era só espírito. Mas se está escrito... Eu creio, Jó 38, que nós estávamos lá. Uma coisa que o crente não pode fazer nunca é questionar Deus. Isso é falta de ler Isaías 42. Que conselheiro o ensinou? Como é que eu posso dar ideia para Deus? Uma vergonha o pastor falar, você acha que Deus precisa que alguém... Ele sabe que eu falo em português, que eu moro no Brasil. Você acha que ele precisa que alguém fale uma língua que eu não acho nada. Eu só creio no que está escrito na Bíblia. Quem sou eu para achar alguma coisa? Consegue me entender? Eu não acho nada. Porque se eu for entrar nessa área de achar... Então eu vou falar assim, você acha que Deus ia arrebatar Filipe daquela cidade para Azoto? Por que ele não pegou um cavalo? Por que ele não foi de charrete? Eu não tenho que dar ideia para Deus. Filipe foi arrebatado de um lugar e se achou em outro lugar. Eu não acho nada, está escrito, eu creio. Agora eu vou questionar por que Filipe não foi de cavalo e ele foi transladado? O que eu tenho a ver com isso? Mas você acha que Jesus... Para que Jesus ia andar sobre... Eu não acho nada. Está escrito que ele andou sobre as águas e eu creio e acabou e ponto. Por que ele andou, eu não sei. Eu sei que ele andou e eu creio. Então a igreja precisa aprender a crer na Bíblia. Lamentável esses pastores aí que ficam colocando dúvida, pondo fortaleza na igreja, nos crentes.
Isso é uma vergonha. Você acha que Deus ia usar alguém para falar uma língua que eu não entendo? Se Ele quer falar comigo, fala. Mas você quer ensinar Deus, rapaz? Você quer ensinar o que Deus tem que fazer? Ou como que Ele tem que fazer? Caramba, meu! Você é crente ou é um filho da perdição? Porque crente não tem essas ideias bobas de questionar como que Deus faz. Só quem está me entendendo? Como é que eu vou questionar como que Deus faz? Porque Deus usa uma pessoa para falar uma língua que eu não sei nem o que Ele está falando. Você acha que eu não acho nada, irmão? Eu não acho nada. Deus é Deus. Consegue entender isso? Deus é Deus. Colossenses 1,16. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Eu não acho nada. Eu não me fiz. Eu fui criado. Eu fui feito para a sua glória. Eu não acho nada. Eu sou um barro que foi feito pela mão do oleiro como um vaso. Ele podia ter feito uma caneca, uma bacia, mas Jeremias 18 diz que ele fez um vaso. Eu não acho nada. Se ele quis fazer vaso, vaso eu sou. Não acho nada. Coríntios 14, versículo 2. Essa mensagem também tem o objetivo de ensinar a verdade e desmascarar as heresias, né? Consegue entender? Um dos objetivos é ensinar a verdade. Lê a Bíblia e vê se Paulo fica aí dizendo para a igreja: ah, igreja, você acha que Deus ia usar alguém para falar numa língua que eu não entendo? Vê se Paulo falava essas coisas, essas frases. Quem está me entendendo? Então vamos pensar como Paulo pensava? Coríntios 14, verso 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Para aí. No mínimo por sensatez e discernimento e sabedoria que o Espírito Santo me dá, lendo Coríntios 14, 2, quando Paulo disse, Coríntios 14, 2, com efeito ninguém o entende. Ora, se fosse idioma, diga, alguém ia entender. Tá claro ou não tá claro? Só quem entendeu. Só quem entendeu. Aí você já vê que o pastor está falando besteira, né? Fica claro que está falando besteira? Está claro para você que o pastor lá está falando besteira? Está falando besteira. Porque quando você muda a Bíblia em uma parte, vai embaraçar em outra. Pegou? Alô? Tem caneta aí? A Bíblia é como que um quebra-cabeça. De Gênesis a Apocalipse, são incontáveis peças de um quebra-cabeça, cuja imagem vai ser de Deus, Cristo, soberano. Agora, se eu tirar uma peça daqui e jogar fora, ou falar que não tem mais, que vai dar problema. Porque vai que a peça que eu tiro é o nariz de Cristo, né? E eu coloco o nariz aonde? No cotovelo aqui? A imagem vai ficar estranha, né? Vai que eu pego uma peça do quebra-cabeça e jogo fora, e aquela peça era a orelha de Cristo, aí coloco outra peça, segundo o que eu penso ou acho, eu estou colocando o quê? O dedão do pé no lugar da orelha. Isso dá ficar trocando o texto da Bíblia, ou dizendo que não é mais assim, ou anulando, ou tirando. Vai alterar o quê? A imagem. Ficou claro? Vai alterar a imagem. Um quebra-cabeça não se pode anular nenhuma peça. Se tiver escrito, eu creio, eu não posso anular. Mas eu não falo em línguas, eu nunca falei. O assunto não é esse. O assunto não é esse aí, por enquanto. O assunto não é esse, irmão. O assunto é que você não pode mudar o que está escrito. Lembrando que o nosso mestre, João 14, 26, é o Espírito Santo, e não a teologia humana, que são teses e interpretações apelativas, que para tentar provar e justificar, vem com essa conversa de grego, de hebraico e de aramaico. Isso aí é para tentar justificar o modo que ele vê. Quem pegou essa?
para tentar justificar o modo que ele pensa que é porque no hebraico, aqui no grego, o autor do grego quis dizer, você conhece ele? Você falou com ele? Que hora que você falou com ele? Não, porque o autor quis dizer, você conversou com ele? Você foi falar com ele? Não foi, né? Eu fui falar com o Espírito Santo. Ele me falou outra coisa. Então esse negócio de consultar grego, consultar hebraico, consultar não sei o quê, isso é conversa fiada, meu irmão. Porque o pregador do evangelho, ele prega o evangelho e quem testifica é o Espírito Santo. Não é grego, nem hebraico, nem nada. É o Espírito Santo que testifica. Que convence o homem. Agora eu estou pregando e ensinando. Se o Espírito Santo não testifica, desliga. Desliga, sai, vai assistir Tom e Jerry, vai assistir novela. É simples. Não precisa debater, não precisa nada. O Espírito não testifica, então desliga, sai do canal, vai ver outra coisa. Porque comigo ele testifica. Tem uma chama viva acesa dentro de mim. Tem uma chama viva. Isso é João 7,38. Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Em mim ele testifica. Se ele não testifica com você, vai assistir o Tom e Jerry, o Pica-Pau. Porque com o crente ele testifica. O crente recebe gozo, recebe alegria, ele recebe uma vontade de sair voando. Um gozo inexplicável, uma alegria. Coríntios 14, versículo 2. O tempo está acabando, nem falei nada ainda. Nem falei nada ainda, está acabando o tempo já. Coríntios 14, 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens. Está claro? Digam, fala com quem? Senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. Pastor, também tinha um irmão lá falando em língua, eu não entendi nada que ele falou. Então tá legal, porque cumpriu a Bíblia. Está dizendo que ninguém o entende? Cumpriu. Tinha um irmão lá dizendo, falando em línguas do meu lado, não entendi nada. Cumpriu a Bíblia, irmão. Coríntios 14, 2. Ninguém o entende. Mas se fosse idioma, alguém entenderia. Porque eu conheço pessoas que falam alemão, o outro fala castelhano, o outro fala português, o outro fala inglês, o outro fala francês. Se fosse idioma, alguém entenderia. Mas Paulo diz que ele está falando com Deus e ninguém o entende. Por quê? Porque em espírito fala mistérios. Agora presta atenção. Vamos pensar um pouquinho? Diga pela fé, o Espírito Santo me faz pensar. Diga mais uma vez. Coríntios 14, 2, a última linha. Em espírito fala mistérios. Você, pastor, que falar em línguas é idioma? Grande mistério é falar em alemão, hein? Grande mistério é falar com Deus em inglês, hein? My Lord, my Savior, Jesus Christ, my Lord, my King. Grande mistério falar inglês. Grande mistério falar alemão, né, pastor? Como você fala besteira, hein, meu? Caramba, meu. Tá na hora de parar já, né? Já deu, né? A última linha de Coríntios 14, 2. O que diz? Em espírito fala o quê? Para quem mora no Brasil, é algum mistério falar em português com Deus? Para quem mora na Alemanha, é algum mistério falar em alemão com Deus? Para quem mora na França, é algum mistério, divino falar em francês com Deus? Para quem mora no Japão, é algum mistério o crente japonês falar com Deus em japonês? É algum mistério isso? Então Paulo está dizendo claramente que não é idiomas. Senão não seria nenhum mistério. Está claro ou não está claro? Aí ele pega e fala assim. Ele fala assim, não, é um mistério porque está falando em um outro idioma que você não entende. Então espera um pouquinho que eu vou ali na escola fazer aula de tradução e eu já volto já. Aí eu vou entender o que ele está falando. Tá vendo como a pessoa fala besteira? As pessoas tentam justificar o que ele pensa.
Isso é uma vergonha. Tem caneta aí? Um pregador da palavra de Deus, ele não pode usar a Bíblia para se justificar ou para justificar o modo que ele pensa que é. Eu vou ser imparcial. Não interessa o modo que eu penso que é, só interessa o que está escrito. E se eu penso que é de outra forma, eu tenho que pregar e ensinar como está escrito. Eu não posso pregar e ensinar como eu penso que é, ou como que seria. Isso é interpretações humanas, isso é filosofia, eu não posso fazer isso. Lê Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. O que é filosofia? Sabedoria humana. Teologia é sabedoria humana. Teses humanas, raciocínios humanos. Eu estou como Paulo, Coríntios 2, consultando o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo para pregar e ensinar. Eu não consultei carne nem sangue para trazer essa pregação. Gálatas 1, não consultei carne nem sangue. Eu consultei o Espírito Santo. Espírito Santo, ele vai me guiando, ele vai falando o que é e vai me dando raciocínio. Coríntios 14, 2, tá vendo? Se fosse idioma, não tem mistério nenhum, fala idioma. Tá claro? É isso que o Espírito Santo fala. Vamos mais um pouquinho para frente? Coríntios 14, versículo 3. Aí Paulo muda de assunto. Coríntios 14, 1 e 2, ele fala sobre o falar em língua. Ou línguas. Mas em Coríntios 14, 3, ele já fala assim, ó. Mas o que profetiza... Então para aí. Olha o verso 2. O que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Tá claro? Ah, mas eu não entendo. Não tem problema. Com efeito, ninguém o entende e em espírito fala mistério. Então, Paulo explicou sobre o falar em língua. Agora ele vai falar sobre profetizar. 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Para aí. O que Paulo está fazendo? Uma comparação. Quer ver? Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens. Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Ah, agora ficou claro, irmão. Me permite aplaudir o Espírito Santo. É Ele que nos ensina. Ele é o nosso mestre e professor. Ficou claro? Para que eu preciso de teologia se o Espírito Santo está me ensinando tudo eximiamente? Olhem para mim. Coríntios 14, 2. O que fala em língua não fala aos homens. Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens. Ah, entendi. Uma coisa, outra coisa. Alô? É o que Paulo está ensinando. Vamos continuar. Vamos ver o que Paulo tem para ensinar pelo Espírito Santo. Coríntios 14, 3. O que profetiza fala aos homens para quê? Para edificação, exortação e consolação. Então digam comigo. Se quiser escrever, pode escrever. Diga, uma coisa é falar em línguas. Diga, outra coisa é profetizar. Diga, quem fala em línguas não fala aos homens. Diga, o que profetiza fala aos homens. Diga, o que fala em língua fala mistério com Deus. Está claro ou não está claro? É, pastor, mas Paulo falou, calma, irmão, que eu vou chegar lá, vamos devagarzinho. Calma, estou no verso 3 ainda. Eu vou ler todos os versículos. Vou ler todos. Todos. Calma, irmão. É que tem gente que me chama no WhatsApp, faz 30 perguntas de uma vez só. Quando você vai explicar uma, ele já fez mais 20. Aí você vai explicar aquela, ele já fez mais 30. Aí o Espírito Santo não te ensina nunca, irmão. Aguarde no apostolado. Deixa eu ser o seu pastor. Deixa eu te ensinar como o Espírito Santo me ensina. Eu vou devagarzinho, texto por texto, palavra por palavra, versículo. Não, mas lá, calma, irmão, deixa eu te explicar como Deus me ensina. Posso ouvir um amém? Verso 4. Coríntios 14, 4. Aí ele volta. O que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Para aí. Tem caneta aí? Quando se ensina a
a mentira ela cai por terra. Você quer ver? Os que dizem que língua é idioma, já não vai encaixar. Porque o Espírito Santo disse em Coríntios 14:4, que o que fala em língua edifica a si mesmo. Ora, alguém é edificado falando português? Que é a nossa língua natal. Alguém é edificado falando alemão? Quem mora na Alemanha? Alguém é edificado falando inglês? Que mistério há de falar inglês se a pessoa mora na Inglaterra? Não tem mistério nenhum. Naturalmente. Diga comigo. Paulo está falando de uma outra língua. Diga isso. Diga, de um outro tipo de língua. Diga, não a nossa língua natal. Diga, nesse assunto, não a nossa língua natal. Mas lá em Atos 2, calma, irmão, que depois eu vou lá. Calma, irmão, calma. Não se aveste, não. Depois eu vou lá em Atos 2, calma, irmão. Eu ainda estou em 1 Coríntios 14. O texto e o contexto de Paulo está se referindo a um outro tipo de língua. Que não fala aos homens, que fala-se a Deus, que ninguém o entende, que em espírito fala mistério e que quem fala edifica-se a si mesmo. Essa é a graça e esse apostolado, não pode mudar. Não pode mudar. Cadê os que estão entendendo? Agora quem está sentindo um gozo, uma alegria, dá um sinal. Alô, dá um sinal se o Espírito Santo está testificando com você. Está sentindo aquilo. Coisa que eu não posso fazer, não sou eu que testifico. Mas se eu sair da linha, o Espírito Santo dá um passo para trás. Aí você já não sente o gozo do Espírito Santo. Está sentindo uma alegria, um gozo? Se eu sair do apostolado, aí ele já sai e deixa a pessoa falando um monte de besteira lá, palavras humanas, terrenas, e o Espírito Santo não testifica nada. E aí vai gerar uma confusão. Por isso que lá na frente Paulo disse, cuidado que Deus não é Deus de confusão, hein? Deus é Deus de paz. Eu tenho mais uns 2 minutos aí. Aí, ó, a hora voa. Não falei nada ainda. Coríntios 14, verso 4. Coloca o dedo no verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo. Paulo continua comparando. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu posso te dizer, como apóstolo de edificação, eu posso te falar essa frase. Diga comigo. Quem fala em língua, edifica-se a si mesmo. Quem profetiza, faz assim, ó, edifica a igreja. Está claro ou não está claro? Coisas diferentes. Dons diferentes. Diga, um dom edifica-se a si mesmo. Outro dom edifica a igreja. Está claro ou não está claro? Eu estou eximiamente no apostolado. Não posso sair uma vírgula. É isso que é o apostolado. Filipenses 2:2, Paulo disse, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou pensando como Paulo. Paulo disse em Coríntios 14:4 que quem fala em língua edifica a si mesmo. Estou pensando como ele falou. Paulo disse que quem profetiza edifica a igreja. Eu estou pensando como ele pensou e escreveu. Eu não posso mudar isso aí. Tá claro? Ah, pastor, mas eu nunca falei em língua. Calma, irmão, vou chegar lá ainda, calma. Calma, vou chegar lá. Não perca os cultos, não. Calma, vou chegar lá. Coríntios 14, versículo 5. Paulo falando, hein? Olha o que Paulo disse agora. Eu gostaria que todos vós falassem línguas. Tem pastor que fala assim, não é para falar mais em línguas, hein? Na graça não se fala mais em línguas. Aí Paulo vem e fala assim, não, eu quero que todos vocês falem línguas. Agora, se Paulo estava na igreja de Corinto, que tinha judeu e também tinha gentil, você acha que Paulo está falando de idioma? Eu quero que vocês todos falem alemão, inglês, francês e espanhol. Então eles não iam para a igreja, eles iam para a escola. Escola de inglês, escola de francês, escola de alemão. Está claro que Paulo não está falando de idioma? Dá um sinal se está claro. Diga, mas de uma outra língua. Diga, um outro tipo de língua. Diga, que não se fala aos homens.
Diga, que ninguém o entende. E que em espírito fala mistério com Deus. Olha o gozo do Espírito Santo. Olha o gozo. Olha a alegria do Espírito de entender. Olha como que as coisas se encaixam. Quem está percebendo que se encaixa? Sem forçar a interpretação. Só lendo e acatando como está escrito. As coisas vão encaixando por quê? João 14, 26, diga, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Tá claro? Então o apostolado, tem caneta aí? O apostolado verídico, genuíno, é dependente de quem? Do Espírito Santo. Mas tem pastor até em graça, que deixa o Espírito Santo de lado e vai para a teologia. E o que Paulo disse para os Tessalonicenses? E também para os Efésios. Para os Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. Para os Efésios, não entristeçais o Espírito Santo. Efésios 4. Olha o que Paulo disse, hein? Sobre pastores que deixam o Espírito Santo de lado e vai atrás de teses e interpretações, mudando o que Paulo disse. Para esses, Paulo disse, Efésios 4, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fosse selado para o dia da redenção. Para esses, Paulo disse, não apagueis o Espírito. Está claro? Por que não apagueis? Uma outra versão, não abafeis. Uma outra versão, não extingais. Por que não abafar, não apagar o Espírito? Porque o Espírito Santo é quem conduz a igreja de Cristo. Não é o apóstolo que conduz a igreja, não é o pastor, é o Espírito Santo. A ele. Se tirar ele, acabou a igreja. Se tirar o Espírito Santo, não é mais igreja, é um encontro de amigos do bairro. Sociedade dos amigos do bairro. Não tem esse negócio aí? Sociedade de amigos do bairro. Se tirar o Espírito Santo, não é mais igreja. Aí é sede, sociedades do amigo de bairros, do Jardim Ana Maria. Aí não tem mais igreja? É igual um jogo de Flamengo e Fluminense? Coríntios 14, versículo 5. Irmãos, eu vou ter mais 4 minutinhos só, tá? Não vou atrasar vocês. Porque a minha vontade é até o fim, e o fim vai até as 4 da manhã. Hein? Aí não vai dar. Coríntios 14, versículo 5. Coloca o dedo aí. Coríntios 14, 5. Eu gostaria, Paulo falando, que todos vós falasseis em línguas. Por quê? Mas se você ler o verso 4, ele diz, o que fala em língua, edifica-se a si mesmo. Pô, se um fala em língua e edifica-se a si mesmo, você imagina um pastor que tem uma igreja com 500 pessoas, todos edificados. O pastor vai ficar muito glorioso, muito maravilhoso. Que pastor que não quer uma igreja dessa? Que todos são edificados. Qual pastor que não quer isso? Por isso que Paulo disse, ó, eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Por quê? Porque no verso 4, se você falar em língua, você vai se edificar. Se um se edifica, se todos falarem em línguas, todos serão edificados. Quem está entendendo? É verdade. Vamos abrir um parênteses aí? Quer escrever? É verdade que não é só através do falar em línguas que a igreja ou que o crente é edificado. Porque em Efésios 4, Paulo disse que foi dado apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre para a edificação da igreja. Então, também por esse modo de falar em línguas, o crente é edificado. Como também é edificado por Efésios 4, através do apostolado. Ficou claro? Claríssimo, né? Coríntios 14, 5. Eu gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Por quê? O que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Por quê? Se você ler o verso 4, fica claro. Porque o que profetiza edifica a igreja, que são muitos. E o que fala em língua edifica só a ele. Qual que é maior? Edificar 50 ou edificar 1? Qual que é maior? O 50. É sobre isso que ele está falando. Ele não está mandando você parar de falar em línguas. Como alguns usam o texto para dizer isso. Isso é uma vergonha o pastor falar isso. Paulo disse que é melhor que vocês profetizem do que falar em línguas. Calma, pastor. Lê o verso 4 antes. Se você não for ensinado pelo Espírito Santo, você nunca vai ver isso, né? Aqui nós estamos dependendo do Espírito Santo, né, abençoados? Para nos ensinar, né? Por isso que nós enxergamos, né?
Coríntios 14:5, estou terminando. 2 minutos no máximo. Eu gostaria que todos vós falassem... vou continuar na parte 2, hein? Eu gostaria que todos vós falassem línguas, mas muito mais que profetizassem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua. A não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. O que Paulo está dizendo? Se você falar em língua sozinho, ninguém te entende, mas em espírito você fala mistério. Esse é o verso 2, verso 4, e você edifica a si mesmo. Mas se você também profetizar, você vai o quê? Edificar a igreja. Cadê os que entenderam? Sua melhor salva de palmas ao Senhor. Me aguarde que eu continuo na parte 2, hein? Até domingo, até domingo, até domingo.